Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, na medida do possível. Trago hoje esse vídeo para a gente discutir a questão da memória da independência do Brasil, como eu coloquei aqui nesse PowerPoint, né? O que eu estou chamando de memória? Então a gente precisa fazer a distinção entre memória e história. Para ficar mais claro, vou dar o exemplo da memória individual, certo? Nós temos uma trajetória, temos uma história, né? A partir do nascimento, e temos a nossa memória. Só que a nossa memória ela não é simplesmente recuperação de fatos. Primeiro porque a gente não consegue se lembrar de tudo. Tá? Tem fatos que aconteceram nas nossas vidas, principalmente aqueles menos relevantes, né? Mais corriqueiros, que a gente não vai lembrar. Ou com o tempo vem a esquecer. Certo? A memória humana também ela tem um fator seletivo. E ela está muito ligada a fatores subjetivos, quer dizer, a forma de se lembrar das coisas tem muito a ver com a forma que a pessoa se sentiu em relação àqueles acontecimentos. Então, é mais comum você registrar na sua memória aquilo que te marcou muito positivamente, ou aquilo que foi muito ruim, tipo 2020, e isso vai configurando aí a construção da memória de cada um. E também, com o passar dos anos, é muito comum que o indivíduo ele vai se esquecendo de detalhes. E muitos desses detalhes ele acaba preenchendo com a imaginação. Então, ao contar como foi o dia tal em que você conheceu o crush, sei lá, muitas das vezes você acaba incluindo ali peças, né, daquele quebra-cabeça que você imaginou. Deve ter sido assim. Lógico que isso não é tão intencional, né? É algo quase que automático. Enfim, então a memória ela tem muito de reconstrução. Ela não é apenas uma recuperação do passado. Ela tem muito a ver com a reconstrução. E isso vale também para a memória coletiva, a memória compartilhada por uma nação, por um povo, por um grupo social. Essa memória coletiva, ela também não é estática, ela vai sendo alterada. E uma coisa que tem sido muito comum hoje em dia é rever, reavaliar essa coisa dos heróis nacionais. Até porque aí entra o campo da história enquanto área do conhecimento. Uma das coisas que a história estuda são as memórias constituídas sobre os fatos históricos. E muitas das vezes, né, na pesquisa histórica, percebe-se ali alguns elementos que não têm comprovação documental, que foram realmente construídos para valorizar ou para depreciar uma figura, um acontecimento. Vai ficar mais claro conforme a gente vê o que aconteceu com o Brasil. Retomando os fatos aí da independência, né? Desde 1808, a família real portuguesa estava no Brasil por causa das tretas do Napoleão Bonaparte, lá na Europa. Mas acontece em Portugal a Revolução Liberal do Porto, que é quando os parlamentares, né, deputados e senadores portugueses, junto com comerciantes, junto com militares, começam essa revolução para mudar a Constituição portuguesa, colocar limites no poder real português, muito no estilo do tal do iluminismo, né? E também esse pessoal quer acabar com as liberdades comerciais que foram dadas ao Brasil. O Brasil tinha sido transformado em Reino Unido de Portugal, abriu-se os portos, aquela coisa toda. E o pessoal das cortes portuguesas que estavam envolvidos na Revolução do Porto queria que o Brasil voltasse a ser explorado como uma colônia. Em meio a esses fatos da Revolução do Porto, Dom João VI volta para Portugal e deixa aqui no Brasil Pedro I, Pedrinho. Pedrinho aqui no Brasil, né, começa, né, a fazer alianças com elites locais no sentido de se colocar como futuro governante do Brasil. Né. Só que as cortes portuguesas começam a exigir a volta também de Pedro para Portugal. Dom Pedro então começa a fazer viagens pelo Brasil, né, em busca de apoio para, como eu disse, se colocar como futuro governante do Brasil. E quando às margens do rio Ipiranga, no estado de São Paulo, quando ele fazia viagens naquela região, né, ele recebe correspondências falando que tinha que voltar imediatamente para Portugal ou Portugal iria mandar tropas. Ele responde com o tal grito de independência ou morte.
Para destacar o Dom Pedro como suposto herói, o dia 7 de setembro como um grande acontecimento, né? Isso não aconteceu da noite para o dia. Tem elementos que fortaleceram essa ideia. Por exemplo, hino nacional e o hino da independência. No hino nacional, já no primeiro verso, ouviram do Ipiranga as margens plácidas o brado heróico. Brado é grito. Então o primeiro verso ali já fala do heroísmo, né, da independência. Hino da independência ele é menos conhecido, é aquele: já podeis da pátria filhos ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Esse hino ele teve a composição na parte instrumental pelo Evaristo da Veiga, compositor, mas a letra seria do próprio Pedro I. Esse hino, por sua vez, ele vai trazer a ideia de coletividade, a brava gente brasileira, né? Os filhos da pátria fizeram a independência, o que não é bem verdade, que na verdade a independência brasileira ela foi uma articulação entre Pedro I e as elites aqui do Brasil. Tanto que, vamos pensar, gente, é muito incoerente o Brasil se libertar de Portugal no 7 de setembro e ter um imperador português. Pedrinho nasceu em Portugal, era um português, né? E é o cara que governaria o Brasil no primeiro reinado. A gente tem também o quadro Independência ou Morte. Pedro Américo, já ouviram falar, né? Pedro Américo é o mesmo que pintou o Tiradentes esquartejado. E o Pedro Américo fez esse quadro por encomenda do Pedro II. Tá? Ele vai fazer isso lá em 1855, então muito depois do suposto grito de Ipiranga. Vamos observar os elementos do quadro. A gente tem um Pedro I, bem imponente, praticamente ao centro da imagem. O cavalo também dele é bem destacado aqui. O uso da espada, né, erguida. Observem que os cavalos aqui mais abaixo parece que levaram até um golpe ninja, sei lá o que é isso. Olha só, a noção de movimento, de vertigem diante do ato grandioso do Pedro I. A população mais pobre assiste de forma mais passiva, né, sem entender muito bem. Cores muito vivas no quadro. Esse é todo um estilo que era muito comum na época, a tal da pintura histórica, para destacar personagens ou momentos supostamente grandiosos. Tá? Porque, afinal de contas, ninguém ia fazer live naquele momento, nem stories, nem tirar selfie, né, desse tipo de acontecimento. Então, isso era registrado na pintura. Registrado não, reconstruído. Porque algumas pesquisas de historiadores que analisaram, por exemplo, diários do Pedro I, que estão em museu, né? Os jornais da época também, jornais de 1822 para frente, vão perceber que os fatos não sustentam a versão do quadro. Primeiro, pouco provável que se usasse cavalos, porque era uma região de difícil acesso, então era mais comum o pessoal ir para lá de jumento, mula. Número de acompanhantes não era aquilo tudo. As roupas, o Dom Pedro está usando uma roupa de gala que só foi costurada, só foi criada depois. Além do que era uma região e uma época de muito calor, então era muito pouco provável que o pessoal usasse roupa daquele tipo. Tem uma casinha lá no quadro, esse casebre aqui, que só teria sido construído depois do dia do suposto grito, só em 1884. O próprio Pedro Américo nem tinha nascido quando aconteceu o tal grito, então ele nunca testemunhou a independência do Brasil. Certinho? Por fim, trago aqui só o quadro do François-René Moreau. Muito desculpa aí pelo francês horroroso, mas ele traz um outro olhar sobre a independência, quer dizer, ele quer colocar aqui a ideia de uma independência popular, povão. Tanto que Pedro I está numa posição um pouco mais abaixo, né? Ele não está tão erguido quanto no outro quadro. Ele carrega aqui o chapéu ao invés da espada. O povo parece bastante feliz, mas vamos notar uma coisa. Olha as roupas dessa galera. Não está parecendo muito novela mexicana? Pois é.
Aparentemente, o François René era um daqueles caras que imaginavam que a América era toda igual, né? O continente americano todo mundo era igual, todo mundo falando espanhol, todo mundo usando nomes hispânicos, tipo Hernández, né? Então, por isso, esses trajes que são muito mais comuns à região do México, da Argentina, do Peru. Pessoal, por agora é isso. Um grande abraço, bons estudos, tudo de bom sempre.